Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto. Estamos aqui neste canal no YouTube, que tem por título o nome do canal, A Palavra. Aí vem uma vírgula, a luz da verdade, com o intuito de passar aquilo que Deus tem nos ensinado para ajudar outras pessoas a juntos entendermos a vontade de Deus, principalmente concernente à salvação. E como temos sempre feito, antes do início da meditação, nós fazemos uma breve oração apresentando, pedindo a inspiração para que o que vier falar venha ser dirigido por Deus. E no final agradecemos. Hoje faremos de uma forma diferente o início dessa oração, por meio de começando com um louvor. Um louvor muito lindo que fala o que Deus significa para você. Pois é, para nós, Ele é o nosso tudo, a maior glória. Vamos falar com Ele. Como uma manhã espera pelo ar, sol, eu por ti espero. Gotas de orvalho, brilho, cheiro do amanhã. Ó, vem, meu Senhor, inspira, fala conosco por tua palavra e pelo teu Espírito. Fala conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito. E prepara, meu Deus, na consciência dos pastores, bispos, padres, o desejo ardente de se doar, de falar a tua palavra, de ensinar as pessoas com amor à alma. É isso que te oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Que maravilha, que louvor, que faz a declaração do que Deus é para você, para cada um de nós. Vamos aqui nesta manhã com esta meditação. Obreiro aprovado. Essa é a segunda parte dessas meditações que nós, imbuídos de um desejo de Deus para ajudar as pessoas que estão oscilando no ensinamento correto, para saber que existe obreiro, pessoas sérias que querem falar do amor de Deus, levar a salvação de uma forma com amor. É isso aí que nós precisamos nos ater a isto. Vamos falar mais a respeito desse assunto. Agora, obreiro aprovado. Nós temos como o título principal desta meditação o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Preste bem atenção. Apresentar-te a Deus, obreiro aprovado.
Como é ser obreiro aprovado? Obreiro aprovado é aquele que não tem de que se envergonhar, que fala a verdade, que vive a fidelidade da obediência à palavra de Deus e que vive uma vida irrepreensível. Somos falhos, sim, mas devemos fazer de tudo para viver uma vida justa, correta diante de Deus e diante dos homens. Assim está escrito: brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens. É isso que aquele que serve a Deus no altar deve dar esse exemplo para que as ovelhas atentem para o bom testemunho, a fidelidade de um obreiro verdadeiramente de Deus, que ama o rebanho, que ama falar da vontade da salvação de Deus de uma forma justa, reta e fiel. Vamos falar apenas de 4 pontuações aqui. 4 pontuações. Tenha em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, que é o manual de Deus que veio do céu para nós aqui na terra, através de homens inspirados por Deus. Isso está escrito em 1 Pedro, se não me foge a memória, capítulo 1, versículo 21, algo assim. Vamos lá então. 4 pontuações nós vamos falar aqui. A primeira pontuação: o verdadeiro obreiro de Deus é fiel no pouco. O verdadeiro obreiro aprovado de Deus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a segunda pontuação. A terceira pontuação: ele tem amor para ensinar. Ele é manso, suporta sofrimentos pelo rebanho de Deus. E no quarto ponto, por final, ele é carismático. Vamos lá então? Primeira pontuação: ele é fiel no pouco. Mateus capítulo 25, versículo 23. Diz o seguinte, o Senhor Jesus, disse, ele falando de uma parábola de um patrão, que é o Senhor, e de um servo, que é o empregado. Ele falou essa palavra. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí Deus fala agora aqui, nos compungindo pelo Espírito. Há muitas pessoas que têm perdido o céu, a sua salvação. Mas por que, hein? Por que, hein? Olha só, falta a humildade de espírito, a gratidão e a conscientização. Olha só, pensa conosco. Poxa, eu estou me dando bem aqui, né? Poxa, e às vezes, talvez alguém saiba e às vezes não saiba. Eu estou usurpando poder, porque quero me dar bem aqui. Poxa, você está se dando bem aqui, né? Poxa, pois é, está se dando bem aqui, mas lá no céu, será que a corrupção, a infidelidade, você vai se dar bem? Claro que não. Lucifer desceu porque cobiçou e quis usurpar. Então, o verdadeiro obreiro aprovado, ele tem essa consciência. Vou dar o de melhor para Deus, vou pregar a salvação, vou ser fiel à doutrina, aos ensinamentos, vou ser um obreiro fiel, que não vou ter ganância, nem vou usurpar o poder do dinheiro das ofertas, nem de dízimo. Vou investir na salvação para cuidar da vontade de Deus, porque o que tem para mim é maior do que essas riquezas aqui da terra. O que Deus tem para mim reservado para estar ao seu lado. Ó. Bom está, servo bom e fiel, entra no gozo. Pensa comigo. Qual é o melhor gozo? Qual é a maior vantagem? É se dar bem aqui de uma forma infiel ou você viver ao lado de Deus por toda a eternidade? O gozo de Deus. Você já pensou nisso? No que é o gozo de Deus?
o gozo de Deus, a felicidade da vida de Deus dentro de você, daquilo que Deus é. Deus é gozo, alegria. Deus é tudo de bom. Será que você ainda não refletiu para isso? Muitas pessoas, pastores, bispos, padres, estão dando bobeira por causa de coisas migalhas que aqui acabam um dia. E não se atém para isso. O gozo de estar com Deus, de viver a vida eterna para sempre. Está escrito, o apóstolo Paulo diz, se não me foge a memória, capítulo 15 de Coríntios, lá será gozo, alegria no Espírito Santo. Será que você já tentou para isso? Deus quer nos dar mais do que alguma coisa aqui na terra. Ele quer nos dar o gozo eterno, a alegria eterna para sempre. Será algo que o apóstolo Paulo diz que olho, nem ouvido ouviu, nem olho viu o que Deus tem preparado para nós. Mas para quem, hein? Por favor, medita nesse porquê que eu digo. Mas por quem? Mas para quem? Para quem? Para quem é este gozo, essas revelações, tudo que Deus tem preparado? Sabe para quem é? Meu amado, meu amado irmão, meu amada irmã, meu amado amigo, minha amada amiga. Sabe para quem é que Deus tem preparado isso? Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, para aqueles que o amam. E aí, irmão Severino Neto, o que é amar a Deus? Como é que amo a Deus, hein? Como, hein? Como você vive uma vida correta, quando você não rouba, quando você não usurpa o que é dos outros, quando você não engana, quando você pratica o perdão, quando você ama verdadeiramente o seu próximo, compartilha o seu pão com o seu próximo. Isso é amar a Deus. Está escrito em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, aquele que ama, que vamos falar mais um pouquinho mais na frente, que ama o próximo. E o apóstolo Paulo, se não me foge a memória, em Gálatas, capítulo 5 ou 6, que diz que aquele que ama o próximo, o seu irmão, cumpriu toda a lei, está amando a Deus. Então, tudo esse gozo, tudo que Deus tem preparado no céu é para aqueles que o amam. Então, quem amar a Deus, guarda os mandamentos, vive uma vida reta, justa, fiel, fazendo de tudo para fazer agradar a Deus. Vamos para a segunda pontuação. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O verdadeiro obreiro aprovado, o verdadeiro pastor, o verdadeiro padre, o verdadeiro bispo, o verdadeiro líder religioso, ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas, e aí? Vamos fazer outro despertamento para a mente. O porquê? Por quê? Por que aquele que é o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas? Por quê? Por que dá a vida pelas ovelhas? Essa é a pergunta para despertar a nossa mente. Porque ele ama. Quem ama se doa. Foi o que Deus fez e está escrito e todo mundo conhece. Quase todo mundo conhece esse versículo da Bíblia. Até quem não vai à igreja conhece esse versículo e que cita. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e tal. Então, o que foi que aconteceu aí? Um sentimento de compaixão. Ele amou, amar, sentimento de compaixão. Quem não tem sentimento de compaixão pelo próximo, nem com sua alma, não tem a prática do amor de Deus. Então, o verdadeiro pastor, bispo, padre, seja um líder religioso, que não dá sua vida com amor, não é obreiro aprovado. Não é. A palavra de Deus, mas lá na frente nós vamos falar isso, que não tem amor. Então, aquele que
que é pastor. Eu vou falar por mim, que eu vivi, cooperei com um pastor no campo, por revelação e vontade de Deus. Eu via o meu pastor Hélio Barros, que já está na glória. Estou falando o nome dele porque ele já está na glória. Ele não vai se gloriar, não está vivo para se gloriar por essas palavras. Eu via as batalhas até de falsos pessoas desconvertidas que vinham até a casa dele para tentar contender. E o verdadeiro servo de Deus, ele não contende. Nós vamos falar isso no próximo tópico, no terceiro ponto. Então chegou ali uma pessoa muito furiosa, tentando contender com ele, e fazia parte do ministério. E ele, um homem manso. E aquela pessoa veio saltando seus cachorros. E ele, manso, Severino Neto, fala para esse obreiro aí a palavra, que ele confiava em mim, a palavra. E eu falei para aquele obreiro, a palavra de Deus fala isso. Calma, obreiro, tenha paciência, vamos te ajudar. E foi isso. É isso. O verdadeiro obreiro, pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E esse meu pastor leva esse exemplo para o resto da minha vida. Homem de oração, homem sisudo, homem manso, homem íntegro, que não mexia nas ofertas nem nada, levava, vez por outra, ajuda para quem estava precisando de um pão, de algumas ovelhas que estavam passando necessidade. Isso é ser obreiro aprovado, dar a vida pelas ovelhas. Eu vou parar por aqui, senão vou mais me emocionar. Terceira pontuação. Ele tem amor para ensinar. Ele é manso e suporta sofrimento pelo rebanho de Deus. A esse respeito está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. Diz o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nesse primeiro versículo vamos falar de 3 pontuações aqui, ou 3 detalhes. Não contender, ser manso, apto para ensinar, sofredor. 4 detalhes. Não ficar discutindo, não ficar batendo boca, tentando arrumar mais confusão. Não, ter a solução, não contender, dialogar. Segundo detalhe, apto para ensinar. Não, peraí. Segundo detalhe, manso. Moisés era um servo de Deus escolhido, mas foi preparado no deserto. Manso. Até os próprios irmãos dele quis contender, quis falar mal dele. E Moisés era um homem manso que andava com integridade diante de Deus. E Deus chamou a atenção de Arão e de Miriam. Por que vocês estão contendendo a respeito do meu servo? Moisés era manso. Pois é, o servo de Deus não pode ser exasperado, nervoso, crítico, barulhento, falar alto, ficar xingando ou se exagerar em temperamento. Não. O servo de Deus está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, por aí, que ele tem temperamento, ele tem moderação dos frutos do Espírito. Terceiro detalhe, apto para ensinar. A palavra de Deus diz que aquele que tem esse chamado para ensinar,
que se esmere, que se esforce para dar o melhor, para dar um ensino genuíno, um ensino correto, bem detalhado, bem esmerado, para passar o de melhor do ensinamento de Deus. E por último, esse detalhe, sofredor. E aí, hein? Quem é que quer sofrer? Quem é que quer sofrer? Pois é, quem ama, sofre. Jesus estava do lado dele, Judas, o traidor, e Deus, o Senhor, sabia que ele ia trair. Ele sabia aqueles que iam depois negar ele. Mas o que fez ele, hein? Sofreu, suportou. Está escrito em Romanos, capítulo 15, que nós devemos sofrer a fraqueza dos irmãos, suportar uns aos outros. E isto é ser sofredor, mas sofredor por quê? Sofredor por amar. E aí, hein? O que é amar, hein? Falar de amor é muito bem fácil pela boca, mas a prática do se doar, de sofrer, de suportar por amar o próximo por causa dos seus defeitos, falhas e erros. Pois é, Jesus falou que assim como a gente não merecíamos o perdão, ele nos perdoou. E assim nós devemos estender as mãos. Estender as mãos para aquele que está débil na fé, que está engatilhando e precisa da nossa misericórdia. Vamos agora para o segundo versículo. Citamos o primeiro 1 Timóteo 2:24, agora vamos para o 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Há pessoas que resistem, que são indolentes, que às vezes não aceitam a verdade de Deus como ela é, fica resistindo, mas nós temos que ser o que? Manso, para ensinar toda a verdade de Deus de uma maneira mansa. O que foi que Jesus falou em Mateus 11:29? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Verdadeiro obreiro, aprovado, verdadeiro pastor, padre, bispo, ele ensina, ele é humilde de espírito, ele é manso para ensinar, ensinando com amor, com mansidão e humildade a todos que precisam de uma palavra de ensinamento da salvação. E aqui vamos para a quarta pontuação e vamos entender um pouquinho o que é ser carismático. Carismático na sua essência, não no seu nome. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo, João, capítulo 4, versículo 7. Essa epístola é próximo ao Apocalipse. Epístola também pode ser chamada como carta. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7, próximo ao Apocalipse, que diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí, o que significa ser carismático para você? Com muita humildade, muito temor de Deus, falo aquilo que Deus tem me ensinado. Carismático significa praticar o amor, ser fraternal, ter prazer de amor ao próximo, seja crente ou não,
seja uma pessoa que não tenha temor a Deus ou não, você tem que amá-lo. Tem que amar. Vamos citar um exemplo que nós sempre temos batido nessa tecla aqui. O bom samaritano. Pessoas que... Um homem que estava indo de viagem de uma cidade para outra foi assaltado, tomaram tudo dele, deixaram ele como morto no chão. Pouco tempo depois passou quem por ali? Um sacerdote. Fez o quê? Nada. Passou e só fez olhar. Sacerdote é aquele que ensinava a palavra de Deus, que ensinava a prática do amor, mas nessa hora não fez nada. Então ele não tinha o verdadeiro amor de Deus. Veio o levita, que auxiliava o sacerdote no templo, viu e passou de largo, não fez nada. Pessoas que conheciam a palavra, estava dentro do templo praticamente todos os dias, porque auxiliava o sacerdote, e não fez nada. Veio um samaritano que morava ali, próximo à cidade de Jerusalém, e um homem que não estava todo dia, ia para a igreja, mas que tinha o que Deus mais quer no coração de cada ser humano, a prática do amor. Ele viu aquele homem ferido, colocou azeite em suas feridas e o levou para um lugar para restaurar a saúde dele. O que é isso, hein? Isso é ser carismático, praticar o amor em sua essência. E nós vamos concluir apenas com uma palavra que nós grifamos. Vamos repetir o versículo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama é de Deus, porque Deus é amor, está escrito. E qualquer que ama é nascido de Deus. Olha só, quem é nascido de Deus é só aquele que ama, vive a prática do amor. Agora nós temos uma coisa que a gente grifamos aqui, que eu queria que você atentasse bem para isso. Ó. Aquele que é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Aí está toda a diferença desse simples servo de Deus revelar aqui. Que é nascido de Deus conhece a Deus. O que é nascido de Deus. Você pode estar até dentro de uma igreja todos os dias, mas ainda não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Já leu 10, 20 vezes a Bíblia toda e ainda não é nascido de Deus, não conhece a Deus. Temos mais de 25 anos. Aceitamos o Senhor Jesus com 17 para 18. Ainda não lemos por completo, de forma absoluta, a Bíblia nenhuma vez. Mas uma coisa temos aprendido com o próprio Deus e o Espírito Santo. Aquelas poucas palavras que Deus nos ensina, tentar, fazer de tudo, se esmerar para colocar em prática. Porque o que faz você conhecer a Deus não é conhecer a teoria da palavra dele, não. É você entender e se esforçar para viver a prática. Aí você começa a praticar amor, você começa a conhecer a Deus. Conhecer a Deus faz toda a diferença, porque quando você conhece a Deus, a vontade dele, aí você, puxa, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu viva isso, Deus quer que eu seja assim. Aí isso faz toda a diferença. Vamos orar a Deus, falar, agradecer com esse grande amor de Deus que Ele quer nos ensinar para a gente saber fazer a vontade deles, aprender e saber como é amar e amar a Deus. E acima de tudo, você que almeja o episcopado, dirigir, ser um pastor, um bispo, um padre, tenha isso em mente. Seja fiel na palavra, no pouco, porque o muito de Deus é melhor do que o pouco aqui, que alguns caem na ganância e colocam a mão em coisas que não é para fazer e finda sendo um obreiro reprovado. Seja obreiro aprovado.
Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, a honra, a glória, o louvor, a palavra, a inspiração, tudo, meu Deus, é teu. O Senhor tem de tudo para nos ensinar e nos dar o melhor. E querer, acima de tudo, aprender a gente saber que ser grato ao Senhor, ter o Senhor é o mais importante em amor. Quando a gente ama o próximo, quando a gente é grato ao Senhor e faz de tudo para viver o amor, meu Deus, é que a gente entramos no caminho da felicidade e começamos a conhecer a Ti. Isso fará toda a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus te louvamos, abençoe a todos quanto vão ouvir. Nos ajuda a todos nós, a tudo que o Senhor tem ensinado, temos ouvido, como diz tua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E crer significa isso, entender e colocar em prática. Que possamos todos, aquilo que o Senhor tem nos feito entendido, agora começar a colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Até a próxima, que será amanhã, quinta-feira. Iremos falar como curar as ovelhas. Muitas ovelhas feridas por algumas decepções, mas Deus tem a cura. Deus tem o bálsamo. Até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir.